Pessoal, professor Alexandre novamente, e hoje nós teremos uma aula sobre as características dos seres vivos e o entendimento da origem da vida. Para que nós iniciemos a aula, é importante entendermos o que temos como unidade da vida. A unidade da vida é a estrutura celular, e a estrutura celular compõe os organismos ou é o próprio organismo. Dessa maneira, nós observamos que existe uma grande diversidade de organismos, uma grande diversidade em nosso planeta, porém há diversas semelhanças entre eles. Nessa imagem, podemos observar da esquerda para a direita um organismo pertencente ao reino Monera, depois um organismo pertencente ao reino Plant, ao reino Animalia, ao reino Fungi e finalmente ao reino Protista. Essas semelhanças nós podemos agrupá-las de alguma maneira, de uma maneira que nós tenhamos alguns critérios. Entre eles, nós temos a composição química. A composição química dos organismos, ela é compreendida naquelas substâncias chamadas inorgânicas, como a água e os sais minerais, e as substâncias orgânicas, como as proteínas, os carboidratos, lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Também podemos pensar na semelhança existente na organização celular. Todos os seres vivos são constituídos ou ele é a própria célula. Quando ele é a própria célula, são organismos unicelulares. Quando ele apresenta mais de uma célula, são organismos pluricelulares. Além disso, as células apresentam uma estrutura básica, que é a presença de membrana plasmática, citoplasma e material genético. Outro aspecto é o metabolismo. Então, o conjunto das reações químicas que mantém um organismo vivo, nós chamamos de metabolismo. Essas reações são de síntese, o anabolismo, ou reações de quebra, o catabolismo. Outro aspecto é a correlação entre a forma e a função. Nós vamos observar que as formas são adequadas às funções realizadas nas estruturas dos seres vivos. Então, aqui, um corpo fusiforme, como de um golfinho, deixa-o hidrodinâmico, então facilita o seu processo de natação. As folhas aciculiformes de um pinheiro permite que ele não acumule grande quantidade de neve, e assim possa realizar a fotossíntese. A estrutura corpórea de um anelídeo cilíndrica, sem apêndices laterais, permite que ele se locomova, que ele se movimente melhor nos tubos, nos canais do solo. A excitabilidade em movimento é a capacidade de detectar e reagir aos estímulos, esses estímulos eles podem ser do ambiente ou eles podem ser internos do próprio organismo. Nós vamos ver dois vídeos, o primeiro apresentando a mudança de coloração de um camaleão e o segundo a planta dormideira ou dorme-dorme, que ela reage ao toque. Esta é a planta dormideira. Ela se fecha quando ela é tocada em uma de suas folhas. A água ela entra para dentro do caule e as folhas se fecham para proteger a planta de potenciais predadores. Quando eu era criança, eu adorava ficar brincando com essas folhas e apertando elas só para ver o que acontecia, né? Deixar toda a folha encolhidinha, toda a planta encolhidinha.
Também podemos ter a reprodução e o desenvolvimento como um fator semelhante entre os organismos. Então, a perpetuação da espécie e a transmissão de caracteres hereditários é uma das funções, são funções da reprodução. Então nós temos aí duas modalidades, a reprodução sexuada, que ela envolve a presença de gametas e também promove um aumento de variabilidade genética, e a reprodução assexuada, que não temos o envolvimento de gametas e que a variabilidade genética é praticamente nula. Já a evolução e adaptação, nós observamos que os fatores ambientais, eles de uma certa maneira selecionam os organismos que apresentem aquelas características que os tornem mais aptos à sobrevivência. Então nós temos aqui uma diversidade de pelagem de ursos, mostrando que cada um deles está adaptado a um ambiente por apresentar características únicas. Tendo já de uma forma bem clara qual a semelhança entre os seres vivos, nós podemos abordar o surgimento da vida. No surgimento da vida, além do surgimento, outras perguntas também elas reverberam. Como que essa vida evoluiu? Né? Então, o surgimento da vida e como ela evoluiu são questões que você pode recorrer a um argumento científico ou não. Nós temos uma visão religiosa, crenças religiosas que partem de uma ação de um criador, de uma força maior. Mas nós encontramos evidências científicas e essas evidências científicas apoiam para que a gente entenda que o processo de surgimento da vida e a sua evolução foi de uma maneira lenta e progressiva, em que houve a participação de muitos compostos e muitas reações químicas, processos bioenergéticos e o ambiente participando também de uma forma fundamental nesse transcorrer de todos esses processos. Então, o estudo científico da origem da vida e da evolução biológica, ela atinge várias áreas da biologia e de outras ciências, como a química, como a física, como a matemática. E é um grande desafio da biologia na sua modernidade, né, nos tempos atuais. Para que a gente possa contextualizar, a história ou a teoria, a hipótese que leva a gente a entender a formação do universo baseia-se no Big Bang. O que seria o Big Bang? Acredita-se que há cerca de 10 a 20 bilhões de anos, toda a massa do universo estava compactada em um pequeno material, em uma pequena dimensão. E essa estrutura tinha muita energia, que de uma certa maneira a sua instabilidade fez com que ela se expandisse, e isso teria originado o universo. Acredita-se que está em expansão até os nossos dias. Esses fragmentos foram se esfriando e nós tivemos aí diversos compostos químicos. Os iniciais seriam o hidrogênio e o hélio. Trazendo isso para mais próximo da Terra, o nosso Sol teria se formado entre 5 e 10 bilhões de anos atrás. Esse material que foi liberado pelo Sol, os gases liberados, poeira e a energia também teria servido como base para a formação do nosso planeta. Então, nós teríamos aí toda a estrutura para a origem da vida. Então, pensando na origem da vida, são duas linhas de pensamento, duas correntes de pensamento que se mostram presentes hoje. Uma delas crê que a origem da vida teria sido em outros planetas e o planeta Terra
teria sido colonizado, então a vida teria vindo de outras partes do universo. Essa corrente é denominada de panspermia ou panspermia cósmica. Uma outra corrente versa que a vida teria surgido no próprio planeta Terra e ela teria evoluído gradativamente num processo longo de seleção, de evolução. Então, nós vamos ver um vídeo curto falando sobre o Big Bang. No início do século passado, o astrónomo americano Edwin Hubble foi responsável por uma das mais importantes descobertas científicas de todos os tempos. Qualquer que fosse a direção para onde apontasse o telescópio, observava que todas as galáxias se afastavam entre si. Um universo em expansão e não estático. Mas então, como seria no início? Tudo estava concentrado num só ponto, que pode não ter sido maior do que isto. O Big Bang não é uma explosão que levou ao começo de tudo. É sim uma teoria que relata que o universo começou num ponto infinitamente compacto e quente, há cerca de 14 mil milhões de anos, e que se expande e arrefece com o tempo. Então, com o entendimento do Big Bang e com essas correntes de pensamento, nós vamos discutir a corrente que acredita que a vida tenha se formado no próprio planeta. Até o século XIX, acreditava-se, os cientistas acreditavam, que os seres vivos eram gerados de forma espontânea. Então, eles surgiam em matéria orgânica em decomposição, em lodos de rios, em argila, em materiais colocados, depositados, como uma camiseta suada. Então, essa interpretação de que a vida surge espontaneamente é, é a base de uma hipótese chamada hipótese da geração espontânea ou abiogênese. O termo abiogênese significa uma origem sem vida. Então, a matéria bruta originaria a vida. Porém, essa matéria bruta ela teria que estar em conjunto com o que se denominava de princípio ativo. Esse princípio ativo teria o poder, a capacidade de transformar a matéria bruta em matéria viva. Porém, essa ideia da biogênese ela foi contestada e essa forma de se pensar ela foi discutida, embasada em argumentos que foram importantes para a formulação de uma outra hipótese, a chamada biogênese. A biogênese ela tinha como pressuposto que a vida só se originaria a partir de outros seres vivos pré-existentes. Essa disputa entre abiogênese e biogênese nada mais é do que uma disputa de poder. Então, nós temos uma ideia colocada, defendida por um grupo de cientistas, e um contraponto defendido por outros cientistas. Essa dicotomia de ideias fez com que os cientistas começassem a pesquisar para tentar provar o seu ponto de vista. Em 1668, Francesco Redi ele investigou a origem dos vermes dos corpos em decomposição. Ele observou que um corpo em decomposição atraía moscas, e essas moscas pousavam sobre o material em decomposição e colocavam seus ovos. Esses ovos eclodiam, surgiam as larvas que, com o processo do seu ciclo vital, se transformavam em moscas adultas.
Para Red, a ideia é que essas larvas não surgiam espontaneamente nos cadáveres, mas elas eram nada mais do que fruto da eclosão dos ovos que foram colocados nesse corpo em decomposição. Então, para que ele pudesse experimentar, ele propôs um sistema muito simples, no qual ele colocou material orgânico, no caso uma carne em decomposição, em frascos, em que alguns frascos ele manteve a abertura sem nenhum impedimento, e outro ele colocou uma musselina, ele colocou como se fosse uma gaze na boca desse frasco, na abertura desse frasco. No frasco que não estava tapado, que estava aberto, ele observou que num prazo curto de tempo, em questão de dias, já existiam larvas cobrindo a carne. E naquele tapado com a gaze, ele não observou, não se formaram-se larvas. Dessa maneira, ele tinha a matéria bruta, que seria a carne em decomposição, e também a abertura da gaze permitiria a entrada do princípio ativo. Dessa maneira, Francesco Redi demonstrou que não existia um princípio ativo e que a vida só viria de uma outra vida pré-existente. No caso, as larvas só existem em virtude das moscas que depositaram seus ovos. Porém, nesse período dos experimentos de Redi, surgiu o microscópio. E o microscópio, ele de uma certa maneira, fez com que se descobrisse um novo universo, o universo dos micro-organismos. Esses micro-organismos, eles, de uma certa maneira, deram um novo fôlego para a teoria da abiogênese. Porém, os cientistas que defendiam a biogênese argumentavam que esses micro-organismos só surgiriam porque existiam sementes presentes no meio, ou na água, ou no ar, ou no solo. Essa interpretação de sementes se encaixaria de uma forma coerente com a hipótese da biogênese. Dois cientistas importantes nessa discussão foi John Needham e Lazzaro Spallanzani. Em 1745, o cientista inglês John Needham, ele fez experimentos em que ele pegava frascos que continham substâncias nutritivas, caldo de legumes, caldo de carne. Ele colocava esses caldos e esses frascos na fervura, fechava com rolhas e deixava esses frascos em repouso durante alguns dias. E ele observava depois o material que estava no interior, que existiam micro-organismos. A explicação que ele dava é que esses micro-organismos teriam surgido por geração espontânea. Ele colocava que a solução nutritiva tinha uma força vital responsável pelo surgimento desses seres vivos. Lázaro Spallanzani, esse é John Needham, a imagem dele. Já Spallanzani, em 1770, ele repetiu de uma forma, com algumas modificações, os experimentos de John Needham. O que ele fez? Ele pegou balões de vidro e fechou esses balões de uma forma hermética, muito mais do que havia sido feito pelo John Needham. Ele colocava esses balões em caldeirões com água e submetia à fervura durante algum tempo. Deixava também resfriar por alguns dias, abria esses frascos, porém, quando ele observava ao microscópio, não encontrava nenhum organismo presente. O que Spallanzani afirmou é que o John Needham não tinha fervido suficientemente o meio. E dessa maneira, ele não teria esterilizado a solução de forma adequada. O Needham
para justificar o seu trabalho, disse que como ele fechou isso de uma forma, como o Spallanzani tinha hermeticamente fechado os seus frascos e os aquecido, ele teria destruído a força vital, porque tornava o ar desfavorável para o aparecimento da vida. Nessa discussão, o John Needham saiu fortalecido. Esse é Lázaro Spallanzani. Porém, em 1860, o cientista francês Louis Pasteur, ele conseguiu, com um experimento muito simples, comprovar de forma definitiva que os micro-organismos somente surgiam a partir de outros já pré-existentes. Ele montou um experimento em que colocava um caldo nutritivo em um frasco. Esse frasco, ele tinha o seu pescoço curvado, o seu gargalo curvado, o material era aquecido, era esterilizado e observava-se depois de mesmo esse material colocado por muitos dias que não havia o desenvolvimento de micro-organismos. Pasteur quebrou o frasco, deixou ele aberto e observou que depois de alguns dias os micro-organismos cresciam nesse meio de cultura. É interessante observar que é um experimento simples e que ele só conseguiu demonstrar isso porque no balão intacto os micro-organismos não chegavam ao meio de cultura. Esses micro-organismos ficavam retidos nesse gargalo retorcido, no frasco, que esse encurvamento do gargalo é denominado de pescoço de cisne. Então, nessa curva, os micro-organismos ficavam retidos e não conseguiam atingir o meio de cultura. Quando ele quebrou o frasco, que os micro-organismos poderiam chegar ao meio de cultura, isso foi naturalmente tendo desenvolvimento desses organismos. Reparem, o frasco em nenhum momento foi colocado uma tampa, uma rolha, que se houvesse um princípio ativo, uma força vital, ela teria livre acesso ao material. Então, com esse experimento, a hipótese da biogênese passou a ser aceita de forma indiscriminada pelos cientistas. Se nós temos agora, de uma forma bem clara, que a vida só surge a partir de outro ser vivo, uma nova pergunta surge. E como foi a primeira forma de vida? Todo esse processo foi sendo pensado por vários cientistas em diversas partes do mundo, porém, dois trabalhos, um trabalho de Alexander Oparin, um cientista russo, e do John Haldane, propuseram lá na década de 20 do século passado hipóteses que eram semelhantes de como a vida teria surgido no planeta Terra. Existem algumas diferenças entre as hipóteses deles, mas basicamente eles tinham a ideia de que os primeiros seres vivos teriam surgido a partir de moléculas orgânicas e essas moléculas teriam se formado na atmosfera primitiva, que depois se acumulariam nos oceanos, e essas substâncias orgânicas eram formadas a partir de substâncias inorgânicas. Qual é a hipótese? Simplificando o processo, nós teríamos a Terra com algumas condições específicas, muito diferentes daquelas que nós temos atualmente. Então, nós teríamos uma grande quantidade de erupções vulcânicas, que liberaria muitos gases na atmosfera. Essa característica ainda, nós teríamos nos gases a presença de metano, de amônia, de hidrogênio, de vapor d'água. O oxigênio, ou ele não existiria, ou em baixíssima concentração, isso não permitindo a oxidação. A Terra estava passando
por um período de resfriamento, então nós teríamos já acúmulo de água no estado líquido. Além disso, uma quantidade muito grande de descargas elétricas e de radiação que atingiria a superfície terrestre. A Terra, nesse período, não teria a camada de ozônio, né? Então, uma quantidade grande de raio ultravioleta atingiria a superfície terrestre. Como que as moléculas orgânicas teriam surgido? Essas moléculas orgânicas formadas, elas seriam arrastadas e se acumulariam na água, nesses oceanos primitivos, né? O que se denomina de uma forma bem genérica de sopas nutritivas, de sopa fundamental, caldo fundamental. Então, seriam ricas em matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela formaria estruturas denominadas coacervados. Os coacervados nada mais seriam do que estruturas coloidais, em que essa matéria orgânica teria no seu entorno moléculas de água que as reuniriam. Esses coacervados, que fique bem claro, eles não seriam seres vivos, mas uma organização muito simples de substâncias orgânicas, tendo um sistema semi-isolado. Por que semi-isolado? Porque permitiria a entrada e a saída de algumas substâncias entre o meio interno e o meio externo. Então, nós teríamos um sistema semi-isolado e uma série de reações químicas ocorrendo no interior desse sistema. Então, aqui nós conseguiríamos observar uma partícula de proteína com uma camada de água em volta, mantendo essa estrutura coloidal, e um coacervado. Repare que no interior dele nós temos um aglomerado de substâncias químicas. Não se sabe claramente como a primeira célula surgiu, mas acredita-se que o surgimento desse sistema, como os coacervados, poderiam ter surgido sistemas equivalentes, aí envolto por uma membrana lipoproteica e tendo no seu interior um ácido nucleico. Importante nós pensarmos que essas descargas de radiação poderiam modificar a estrutura molecular e de um composto único surgirem diferentes compostos, como os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. E com a presença do ácido nucleico, esses organismos teriam a capacidade de reprodução, de regulação da síntese de substâncias, a regulação do metabolismo, enfim, de todas as reações internas. Então, com essa estruturação, nós teríamos o surgimento dos primeiros seres vivos, que eles seriam muito primitivos, mas já teriam capacidade de se reproduzir, formando outros organismos com a sua semelhança. Essa ideia de que a matéria inorgânica teria originado matéria orgânica nessas condições propostas de como seria a Terra primitiva, alguns cientistas discutiram. Isso na metade do século passado, foi fruto de pesquisa. Dois cientistas, o Stanley Miller e o Harold Urey, Urey era o professor, o Miller seu aluno. Esses dois pesquisadores, eles desenvolveram um aparelho que simularia as condições da Terra primitiva. E eles conseguiram obter sucesso nesse experimento. Um experimento mais rebuscado foi feito na década de 70 por outro pesquisador, que foi o Sidney Fox. O Sidney Fox, ele aqueceu um material, uma mistura de aminoácidos, e ele conseguiu obter compostos extremamente complexos. Ele conseguiu obter no seu experimento e entender a presença de RNA. Esse RNA teria o papel de uma riboenzima. O que nos dá a ideia do surgimento de compostos enzimáticos, de proteínas já complexas. Então,
Para que a gente possa entender isso, nós vamos ver um vídeo mostrando o experimento de Miller e de Urey. En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. Podríamos simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva. Então, nós conseguimos observar que o experimento de Miller e depois a contribuição do Fox foram fundamentais para o entendimento de que, a partir de matéria inorgânica, poderia se produzir matéria orgânica. E essa primeira forma de vida, como que ela teria o seu metabolismo? Como que ela sobreviveria no meio? Se nós pensarmos que os primeiros organismos eles possuíam compostos orgânicos na sua constituição e nós temos a estrutura de capacidade de reprodução e também de metabolismo. Aí fica uma pergunta: como deve ter sido a provável evolução das vias metabólicas nos seres vivos? Para que a gente possa discutir, existem duas correntes: aqueles que defendem a hipótese heterotrófica e aqueles que defendem a hipótese autotrófica. A hipótese heterotrófica, ela acredita que os primeiros seres vivos eram simples, que eles apresentavam reações químicas compatíveis com a sua estrutura, viveriam em ambiente aquático, com uma grande quantidade de substâncias nutritivas, em que não havia oxigênio, nem na atmosfera e nem dissolvido na água. Essas condições, pensando que existia alimento para esses organismos, eles teriam que ter essa estrutura nutricional já pronta, e eles utilizavam esses compostos prontos, portanto eles seriam heterótrofos. E esse organismo heterótrofo, aquele que se alimenta de algo diferente, que não tem a capacidade de sintetizar compostos energéticos, eles utilizariam compostos inorgânicos para se nutrir, e eles pegariam isso do próprio meio. Então, nessa ideia, esses primeiros heterótrofos, eles seriam fermentadores, visto que não existe oxigênio, não existiria oxigênio na atmosfera. Esse processo de nutrição heterotrófica anaeróbia, também chamada de fermentação, produz como um dos resíduos gases. E esse gás é o CO2.
o CO2 ele ficaria sendo liberado durante bilhões de anos na atmosfera, e a presença desse CO2 tornou o ambiente apto para alguns organismos que provavelmente surgidos através de mutações que se utilizavam desse gás carbônico para sintetizar compostos orgânicos. No caso, os organismos autótrofos. A energia para que eles sintetizassem esse composto viria da luz. O processo fotossintetizante tem como um dos resíduos o oxigênio, e esse oxigênio seguiu da mesma maneira que o CO2, ele foi se acumulando durante muito tempo na atmosfera, e a presença desse oxigênio permitiu que alguns organismos utilizassem esse gás para com o seu poder de oxidação para a quebra de compostos orgânicos. Essa quebra de compostos orgânicos, nós teríamos aí os organismos que são heterótrofos aeróbios, que realizam respiração aeróbia. Então, dessa maneira, nós teríamos a respiração anaeróbia, a fermentação, a fotossíntese, que são os autótrofos, e a respiração aeróbia, que nós temos esses três processos até os dias de hoje. A Terra atualmente tem esses três processos de bioenergética. Já a hipótese autotrófica, alguns cientistas acreditam que essas condições primitivas da Terra tornava o ambiente extremamente instável, e essa instabilidade dificultaria o surgimento de vida no planeta. A Terra, no seu início, ela era bombardeada constantemente por meteoritos, o que fragmentavam-se e mudavam a constituição da Terra o tempo todo. O impacto gerava muita energia, inclusive até a formação da Lua surgiu a partir de um impacto de um grande meteoro. E esses impactos destruiriam constantemente a superfície da Terra, o que impediria a vida desses organismos, ou o surgimento da vida de organismos. Então, esses cientistas, eles acreditavam ou acreditam que a vida teria sim surgido na profundidade das regiões oceânicas, em fontes termais submarinas, bactérias autótrofas que realizavam o processo de quimiossíntese. Diferente da fotossíntese, que utiliza a energia da luz, a quimiossíntese utiliza a energia presente em compostos inorgânicos. Então, a reação desses compostos inorgânicos faria com que esses organismos autótrofos conseguiriam sintetizar os seus próprios compostos energéticos, seus próprios nutrientes. Essa hipótese, então, acredita que o primeiro ser vivo era um ser vivo autótrofo, e autótrofo quimiosintetizante. A hipótese mais aceita na comunidade científica é a hipótese heterotrófica, visto que a hipótese autotrófica ela barra no aspecto do primeiro ser vivo ter que ser complexo, que acaba sendo uma prerrogativa para o entendimento de que a hipótese heterotrófica, ainda mais sustentada pelo experimento de Miller, Urey e Fox, baseado nas ideias de Oparin. Beleza, galera? Então, essa foi a nossa aula sobre a origem da vida. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar no link, na descrição do vídeo, um link com a aula para que vocês possam acessar lá no Prezi. Um abração e bons estudos!